Por isso que as ciências sociais são tão importantes. As pessoas, não, é bom ter engenheiro. Não, mas você tem que ter economista, tem que ter cientista social, historiador, sociólogo, porque as regras vão mudando, os conceitos vão mudando, e a gente acha que história é sempre a mesma, que sociologia é sempre a mesma, que economia é sempre a mesma, e não é. Você precisa de gente captando a mudança para poder chamar a atenção da sociedade. A gente está indo para um caminho que daqui a pouco não tem volta. Olá pessoal, sejam todos e todas muito bem-vindos a mais uma conversa aqui do canal Jornada nas Ciências. Hoje a gente tem um convidado super especial, o professor André Roncalha, vai conversar um pouco com a gente sobre economia, né? Essa coisa que aparentemente é meio misteriosa, mas ele vai explicar um pouquinho para a gente do que se trata, né? Então, boa noite Rodolfo, boa noite André. Boa noite. Boa noite Senise, boa noite André. Boa noite Rodolfo. Então, André, para começar, a gente queria pedir para você falar um pouquinho sobre você, sua trajetória, o que você faz, o que você pesquisa. Bom, boa noite, brigadão demais aí, Carlos e Rodolfo, pelo convite. Muito legal vir discutir esses temas, que na verdade são os temas que eu gosto mais de discutir, que é ciência, história do pensamento, que é isso que eu historicamente venho estudando. Mas a conjuntura está tão acelerada que não tem como ficar de fora, né? A gente tem que ir para a linha de frente da batalha. Eu sou professor de economia do Departamento de Economia da Unifesp, no campus Osasco, né, que foi um dos últimos campi criados na instituição, daquele governo que as pessoas não gostam de mencionar, né, mas foi o governo Lula, e depois ele foi sendo no finalzinho do governo Lula, né, o campus foi criado, e eu estudo muito história do pensamento, então tentando entender como que os economistas resolvem suas querelas, suas disputas, ou não resolvem, né? Como que eles tentam chegar mais perto do que eles entendem por verdade, como eles tentam, né, separar o que eles entendem de verdade de qualquer realidade política, e muitas vezes como que esses discursos, ou certas máximas, ou certos tipos de conhecimento são reputados como mais respeitáveis do que outros, né, e como se o discurso econômico pudesse se aproximar de algo mais sólido, como uma verdade próxima àquilo que a biologia, a física conseguem fazer, né? Esse é o sonho do economista. Então essa é um pouco minha agenda de pesquisa e eu vou analisando sempre questões monetárias, questões macroeconômicas, relativas assim, comportamento à taxa de juros, inflação, e no meu doutorado eu estudei a história da inflação inercial, que foi o grande drama brasileiro do século XX, né, que foi uma inflação crônica, persistente, mas que ela nunca explodia numa hiperinflação, né? Então, como que os economistas, eles foram se apropriando do fenômeno, teoricamente, para eventualmente conseguirem fazer um plano de estabilização, que foi o plano real, que eventualmente conseguiu estabilizar a inflação, né? Não estabilizou os preços, mas estabilizou a inflação, tanto que desde o plano real a gente já tem aí uns 400, 500% de inflação acumulada, dependendo do índice de preço que você pega. Então, basicamente é isso que eu estudo, e recentemente, nos últimos 5 anos, eu venho me dedicando ao estudo da desigualdade, mas não apenas desigualdade de renda, que é um estudo mais antigo, mas desigualdade de riqueza, que é entender como que os ricos, uma vez que eles chegam lá, eles se mantêm naquela posição de riqueza e impedem que as outras pessoas consigam mobilidade. Não é só uns poucos sortudos, entre aspas, conseguem chegar lá no topo, como aquele seriado 3%, né, do Netflix, que é um seriado brasileiro, ele tenta retratar, né? Então é um pouco isso que eu venho fazendo, e tem o canal no YouTube, né, o André Roncalha, quem tiver interesse pode ir lá conferir, e o Conexão Xangai, que é o nosso programa dominical, né, cada vez mais ficando um programa de família, né, a gente só tem que falar menos palavrão. Legal, André. Então, para começar o bate-papo mesmo sobre economia, pegando um gancho nisso que você falou, né, dos embates entre os economistas, as ideias, as escolas, como é que a economia se dá como ciência? Quais são os métodos, previsões, conclusões, se é que dá para tirar alguma conclusão? Como é que se faz isso na economia? Então, eu acho que eu não gosto de chamar a economia uma ciência no sentido que a gente chama a física, no sentido que a gente chama a biologia, ou a química.
tá? Eu acho que a economia ela tem um aspecto político que é indissociável da sua natureza, tá? Da mesma maneira que física e química, muitas vezes, né, elas se misturam ali, a depender do escopo analítico que você está fazendo, economia e política, na minha visão, são indissociáveis. A origem da economia sempre esteve, né, você volta lá no século IV a.C., na Grécia Antiga, ou mesmo na China, ali no século III a.C., estavam sempre muito focados em questões práticas, né, em resolver problemas ou de gestão do ambiente familiar, daí o oikos nomos, né, que é onde vem a ideia de economia, a gestão do lar na Grécia Antiga, ou o problema de você estabilizar a atividade econômica nesses primeiros anos ali já da unificação chinesa. Então o problema essencial é sempre como fazer um bom uso dos recursos que você tem. Só que esse bom uso não necessariamente significa, né, uma única escolha ou uma única solução. Você pode ter múltiplas soluções. E isso, inevitavelmente, se coloca na forma de um problema político, porque quando você está lidando com questões coletivas, inevitavelmente, mesmo uma questão privada, ela acaba tendo algum efeito sobre o coletivo. A exceção dessas decisões privadas, que têm efeitos única e exclusivamente sobre a pessoa que está executando o ato, todas as outras envolvem uma decisão coletiva. Tá? Então, para mim, é muito difícil separar. Aí, passados 1.300 anos, até, na verdade, 1.800 anos, quando vem John Locke, no século XVII, depois o Adam Smith, no século XVIII, e eles fundam aquilo que é chamado de economia política, ali acho que já fica demarcado que o problema essencial é de ordem política, de como você fazer um bom uso dos recursos que você tem, né, dentro daquela sociedade para atender aquilo que o Rousseau chamava de a fome. Né? O Rousseau, ele chamava a economia de o estômago, né? Então, aqui provê o sustento. Então, essencialmente, o problema material da sociedade. E quando vem o Alfred Marshall, que é um brilhante economista, foi o professor do Keynes, depois no século XX, ele vai lá e tira o política da economia, e deixa ela só como economia. Mas isso já tinha aí uns 30, 40 anos, que tinha várias pessoas em diferentes países que estavam querendo, simultaneamente, tornar a economia uma física social. Então, o que eles queriam entender? Pegar o método newtoniano, né, de derivação, de integração, né, o cálculo diferencial, para tentar verificar se eu mexer numa variável, qual que é o impacto que eu vou ter na outra. Algo muito próximo, né, ao que a física tentava fazer no século XIX. E aí, depois, quando vem a revolução, obviamente, da teoria geral do Einstein, tudo, né, a física vai para outro caminho, mas a economia se mantém ainda algo muito próximo àquela vontade determinista de dizer, né, quando eu mexer numa variável aqui na taxa de juros, o que acontece com a inflação. E isso é algo que se consolidou na primeira metade do século XX, quando muitos matemáticos e muitos físicos, no contexto do pós-Segunda Guerra, vieram para a economia. E aí eles acabam, então, plasmando na economia um pouco da sua metodologia, aquilo que eles aprenderam, né? Que eu acho uma virtude, você querer poder dizer algo sobre alguma coisa. A questão é se a realidade vai concordar com você, né? E aí tem um problema chave que me impede, nesse caso, assim, de dizer assim, a economia é uma ciência dessa forma. Uhum. O André, só um comentário dentro disso que você falou, acho que tem porque a economia física, né, newtoniana, ela é uma física que ela veio se consolidando, né, então ela foi estabelecida no século XVIII, e 17, perdão, depois ela se consolidou, e detalhe, né, tem toda aquela herança positivista, né, que existia uma obsessão, né, humana no século XIX por querer fazer o seguinte, não, a gente vai descrever o universo, a gente vai descrever tudo, a gente vai equacionar tudo, e tem até uma coisa interessante do Lord Kelvin, que ele acreditava que a física estava terminada. Ele virou e falou o seguinte, não, a física terminou, era o fim da história da física, só tem um probleminha... só tem um probleminha da catástrofe do ultravioleta, que é um probleminha, e acabou, né?
Só um comentário, tá? Desculpa, Tim. Não tem problema, porque na verdade é o que o pessoal brinca, que acabou o século XIX tendo muito Aristóteles e pouco Parmênides, né? Se as pessoas tivessem mais a abordagem do Parmênides, possivelmente o caminho teria sido, né, diferente. E é realmente eu acho que é essa preocupação com você descrever a realidade, no caso da economia, que é hipercomplexa, de uma maneira que seja determinista. E não é à toa que é muito difícil na economia você usar esses moldes, por exemplo, do Thomas Kuhn, né, das estruturas das revoluções, porque a economia ela não se encaixa bem nisso. É difícil você fazer. Né? Então, em geral, na economia, o pessoal usa mais o Lakatos, né, você usar a ideia dos programas de pesquisa, parece que é mais adequado, porque as verdades são muito breves em economia. Então, você não consegue, né, realmente demarcar um paradigma de uma maneira a dizer assim, olha, isso aqui que a gente sabia na década de 20, a gente ainda sabe hoje, sabe? Eu acho que não tem essa estabilidade dessa maneira. Mas, de forma bem direta, o economista mainstream, né, que é o economista da corrente central, ele usava até os anos 70 o método do lógico-dedutivo, que era essencialmente você partir de postulados e derivar, né, partir de premissas, né, e derivar postulados, e aí você tentava, de alguma maneira ou outra, por meio da observação, testar aquilo de maneira bem, né, próxima, popperiana, assim, mas nem tanto, né, era tentativa, mas muito difícil de fazer. E a partir dos anos 70, o economista falou, mas não dá para teorizar demais sobre isso, né, porque a realidade é muito complexa, é melhor ir para a empiria. E aí o economista começa a se tornar essencialmente um analista de dados. E é isso que a econometria cria uma indústria acadêmica, né, a partir dos anos 80 principalmente, e hoje você vai ver, qualquer economista ele vai falar de regressão, ele vai falar, né, de painéis, ele vai falar de dados que ele extrai da realidade e tenta colocar alguma explicação. O que nos anos 70 o pessoal começou a chamar isso de medidas sem teoria. Então será que, né, faz sentido se a gente voltar ao que a gente conhecia, né, de metodologia lá do início do século? O próprio Einstein falava, né, é a teoria que te dá o que você vai medir. Né? Se você não tem uma teoria para dizer o que você pega da realidade para comparar, para cotejar, como é que você vai medir? E esse foi um novo campo de ciência que emerge a partir dos anos 70 e 80, não só na economia, em várias outras ciências isso ocorre também. Né? E aí o mundo do Big Data, né, Big Data, explode isso como um todo e hoje, essencialmente, a gente tem analistas de dados. Aí você pergunta, tem um método em si? O método é essencialmente esse, ou dedutivo lógico, né, ou o empírico, né, o indutivo, que é você tentar captar a partir de uma realidade específica e depois você tenta generalizar isso por meio de uma quantidade de dados imensas, né, que você tenta fazer, extrair alguma relação, vamos dizer, mais ou menos estável sobre a realidade. O que eu acho que o economista melhorou muito hoje é um pouco da humildade quanto à permanência, né, dessas relações que a gente extrai. Isso eu acho que mudou muito dos anos 60 para cá. André, mas eu entendo o que você disse, mas a gente vê mais ou menos o oposto, né, quando a gente liga a televisão, por exemplo. Liga em algum programa ali, sei lá, de qualquer emissora, sempre vai ter um cara falando assim, não, porque para diminuir a taxa de desemprego, não sei o quê, tem que fazer isso, como se fosse uma verdade absoluta, né? Então, eu acho que se passa uma ideia diferente para as pessoas, ou não, é uma impressão minha, que você discorda. Eu acho que é uma impressão sua, e eu acho que é algo que já se tornou involuntário do economista. E aí, para explicar isso, eu vou buscar um texto do John Maynard Keynes, matemático, tá? Porque as pessoas não sabem, mas muitos matemáticos se tornaram economistas para dizer que a matemática não ajudava tanto. Tá? O Keynes, a John Robinson, tem vários economistas que eram originalmente matemáticos. Eles, quando se depararam com a economia, eles falaram, nossa, mas matemática pode me ajudar muito pouco aqui, a não ser alguma organização elementar de raciocínio, mas aí daqui a pouco a gente vai entrar no porquê disso. Mas o Keynes escreve um livro que se chama Ensaios sobre Persuasão. É basicamente uma coletânea de panfletos, na época o pessoal escrevia panfleto, hoje parece que é coisa propagandista de Twitter, né, ou de blogueiro, mas na época eram pessoas que certamente seriam nobelistas, né, mas eles escreviam artigos que eram
que visavam convencer plateias, né? Seja uma plateia acadêmica, fosse uma plateia mais associada à administração pública. E o Keynes, desde cedo, ele foi um homem, né, público, ele começou a trabalhar no Tesouro muito cedo. Então ele escreveu essa coletânea de livros, em que ele fala assim, eu escrevi isso aqui meio rápido, porque no corpo a corpo da conjuntura, nem sempre você tem muito tempo para refletir, porque o que mais importa é convencer as pessoas para mudar o rumo das coisas. E aí, por que eu levanto isso? Porque a partir dos anos 80, emerge na discussão sobre o que é economia, uma hipótese de que a economia não passaria de um jogo retórico. Como você tem campos de pesquisa que disputam, né, a verdade, ou o que eles chamavam o poder sobre a alma da economia, você torna a economia um jogo de persuasão. Então, até a Segunda Guerra Mundial, a economista não trabalhava para governo. Se vocês voltarem nos textos do século XIX, Nassau Sênior, ele tem uma fala que ele diz, olha, o economista ele tem que dizer como as coisas são, explicar as relações. Jamais ele deve dizer ao soberano, né, na época tinha muitos reis, o que ele deve fazer. Então, o papel da economista é estar ali, né, mais afastado e tentar entender as grandezas, como ela se move, como as pessoas decidem e tal. Quando vem o pós-guerra, a profissão do economista já estabelecida ganha um cliente, que é o governo. Então é aí, já na verdade não entre guerras já, né? Depois da Primeira Guerra, quando você tem a grande crise de 29, depois ali nos anos 30, os economistas já começam a ter uma participação maior, mas é no pós-guerra que a economia vai ganhar um grande cliente, que são os governos. E a partir daí se estabelece a política econômica. Quando a política econômica se torna algo que efetivamente o economista dá para a sociedade, mudou o jogo, né? E aí você tem uma certa clivagem entre política econômica e política acadêmica. Vamos dizer assim, política acadêmica de produção de conhecimento. Você tem essas duas linhas. Então, uma coisa é construir a ciência, e outra coisa é como produzir política econômica para afetar a vida das pessoas, para afetar o rumo da economia. Há relação entre essas duas coisas? Sim, porque, em geral, a academia dá o prestígio que o economista precisa para influenciar a política econômica, mas não necessariamente. No Brasil, sim. No Brasil, a gente vê a política econômica sendo muito fortemente associada à evolução da própria academia, à evolução da própria construção da academia profissional em economia. Aí lá nos anos 90 vai dissociar. Tanto que o primeiro doutor em economia que a gente tem como ministro da Fazenda é o Mário Henrique Simonsen, que é de 74 para frente, 74 a 79. Antes disso, né, você vai ter ali tinha o Delfim Neto, que tudo bem, ele era um acadêmico, tinha doutorado, mas não era em si uma pessoa de pesquisa, né? Ele sempre foi um homem público. O Mário Henrique Simonsen não, ele era um acadêmico. E aí ele vai ocupar um posto, né, de prestígio, né, no topo da administração federal. Nos anos 90 isso muda. Você pode ver, hoje você entra no Banco Central, todo mundo com doutorado, o Banco Central é uma das principais agências de pesquisa que publica artigos em revistas, né, de altíssimo padrão de prestígio e tal. Isso mudou muito de lá para cá. Então, por que isso é importante? Porque quando você liga a TV e você vê um cara falando assim, não, porque a gente sabe que é assim que tem que fazer, porque esse é o caminho e tal, em geral o que ele está falando? Não, isso aqui é o que há de mais novo na literatura. É o que se fez mundo afora. Então já existem dados, você pega o Samuel Pessoa, o Marcos Lisboa, mesmo o Nelson Barbosa, que também é um excelente acadêmico, todos eles estão falando, olha, já saiu esse dado, saiu esse estudo aqui, então já ficou muito mais acadêmico. O problema é, tem uma verdade? Se o problema é escolha? Então não tem caminhos, né? E é por isso que eu acho que é muito difícil você assistir alguém falando um negócio sobre economia e dizer assim, entendi, isso é indisputável. O que você está falando é indiscutível, não tem o que fazer. É difícil, porque em geral o economista, como o próprio Keynes dizia, ele oferece as possibilidades que a sociedade tem. E aí a sociedade escolhe qual ela quer. Não, é interessante dentro disso que você falou, que é essa questão das possibilidades, e aí envolve um raciocínio até estatístico, né, que é qual? Né, a estatística, ela não te dá verdades, ela te dá tendências com intervalos de confiança, né, então eu vejo, e é curioso dentro dessa pergunta que o Senise fez, que dá a impressão
né, que o economista, né, o que eu estou falando no âmbito da mídia, né, do que a gente vê na mídia, dá a impressão que eles oferecem para a gente o caminho, não, se você fizer isso vai dar certo, se você fizer aquilo vai dar errado, né? Então tem essa questão. E André, eu acho que você fez uma introdução muito interessante, né, você colocou, né, e daí a gente pensou, assim, algumas perguntas, né, e aí, assim, dentro disso que você falou, então, assim, se eu entendi bem, a economia, primeiro, ela é uma área do conhecimento em perpétua construção relativamente nova, tudo bem, outras áreas do conhecimento também estão em estão perpetuamente sendo construídas, né, e parece que ela, como eu poderia dizer, assim, ela não conseguiu se configurar assim plenamente como uma ciência. É isso que eu entendi, né? Se eu tiver. Ela consegue produzir. Posso complementar a pergunta do Rodolfo? Acho que esse é o ponto. As verdades são sempre muito provisórias. Isso. Provisórias. Deixa eu só complementar, André, desculpa te interromper. Eu acho que eu ia falar exatamente isso. Pelo que eu percebo da tua fala, é que assim, a física, a química, a biologia, claro que toda ciência está sempre em construção, mas é como se o objeto de estudo dessas ciências estivesse dado já. Basta descobrir e compreender cada vez mais. Da economia não, está sempre mudando. Porque as pessoas mudam, as sociedades mudam, as políticas mudam, os governos mudam, então não dá para comparar uma com a outra, por causa do objeto de estudo. É mais ou menos isso? Eu acho que as ciências, quando você vai para a química, para a física, elas são mais estáveis. Então, assim, algo que você descobriu, que encontra um apoio na comunidade acadêmica daquela era, né? E olha para aquilo e fala assim, não, isso aqui continua sendo verdade. Demora mais tempo para você desbancar aquilo. Quantas pessoas tentaram desbancar o Einstein? Continuam ainda, né? Tenta cada vez, não, porque ele errou aqui. Toda hora eu vejo alguém falando, não, desbancamos o Einstein. Ele errou e tal. E eu, pelo menos, nunca soube que ele foi efetivamente desbancado. Mas em economia, quando sai uma teoria, no mesmo ano tem alguém desbancando. Entendeu? Só que o desbancar ele não passa pelo mesmo processo, eu acho. Obviamente, eu não sou especialista, né, em ciências que a gente chama de hard sciences, né, essas ciências como física, química, eu não acompanho a evolução da produção do conhecimento ali. Mas em economia, em geral, a briga ela é muito mais difícil por um aspecto importante, que eu queria colocar aqui. Que eu acho que o próprio Marshall, quando ele escreve o Princípios de Economia, e é isso que dá uma mudança tremenda na economia, que até então era Princípios de Economia Política. Todo mundo escrevia Economia Política. Aí o pessoal lá, Valha, que é um suíço importante, que vai escrever física social, vai escrever elementos, né, de economia já como mecânica, aí você vai ter o Jevons, que vai escrever um livro sobre física social, como sendo, né, o objeto da economia. Esse pessoal começa a tentar forçar na economia um caráter mais de física dura, nesse sentido, de algo mais determinístico. Vem o Marshall e escreve num pedacinho lá da introdução do Princípios de Economia, né, já retirado político, a economia deveria, na verdade, se dirigir para a sua meca, que é a biologia. E vai embora, e larga aquilo. E deixa lá, não explora, não vai além. Mas esse ponto é muito importante, porque me parece que o Marshall já tinha sacado que o fenômeno econômico é um fenômeno evolucionário. Então ele vai ter aspectos de estabilidade, que vão ser reconhecidos nas instituições, que tem a ver muito com a nossa concepção de história, a nossa concepção, né, de crenças, a ideia de determinados aspectos da realidade que a gente gosta que sejam estáveis, como família, como crença religiosa, como rituais, né? Tanto que não é à toa que o Freud escreveu Totem e Tabu, né? Porque tem elementos que são muito profundos na maneira como as pessoas e as sociedades se governam, como elas evoluem no tempo, mas tem aspectos de mudança. E aí a gente pode pegar o Stephen Jay Gould, né, a teoria dele dos equilíbrios pontuados. Então, você precisa de muitas pequeninas mudanças se acumulando ao longo de muito tempo para você ter um salto qualitativo. Então não é que a coisa não está mudando, é que você tem alguns aspectos muito estáveis na realidade social que dão a impressão que as coisas não estão mudando. Aí, em geral, vem uma mudança tecnológica,
vem uma mudança no padrão de comportamento, muitas vezes induzido pela tecnologia, só que ele começa pequenininho, né, com os jovens, ou com os mais idosos, ou com a classe empresarial, alguma coisa pequena. Aí, em geral, você tem uma crise que acelera essa mudança. Por quê? Fazer a mudança de uma vez é muito custosa, por conta desses hábitos de pensamento, hábitos de comportamento, que dão essa estabilidade. Por isso que a gente consegue demarcar períodos, né? Aí o que acontece? Você tem uma crise, sei lá, vem uma pandemia, vem uma guerra, vem uma explosão, vem alguma coisa que gera uma mudança, e aquele custo de mudar, que antes era gigantesco, que nem fazia sentido você investir naquilo, de repente é inevitável. Foi o que ocorreu com essa ferramenta que a gente está usando aqui. Ela estava aí há muito tempo, poderia ter sido usado, só que como o uso era pequeno, o custo de acesso era alto. Quando veio a pandemia, empurrou todo mundo aqui para a internet. E de repente você acelerou essa mudança porque o custo de mudança era elevado. De repente com a crise ele deixou de ser. Então isso nos leva a observar o fenômeno econômico de uma maneira, e não é determinista, tá? Como a biologia no sentido funcional do termo. Tá? Se fazer como Darwin, assim, falar, não, então, se ele sobreviveu é porque ele era o mais apto. Então, aqui nas ciências sociais, não necessariamente. Por quê? Quando você pega a abordagem metodológica da biologia e aplica nas ciências sociais, o que você nota? Que você pode ter péssimas instituições sobrevivendo, porque vai existir um elemento chamado poder. E o poder pode permitir que resultados socialmente ruins persistam por muito tempo, porque quem está lá não quer abrir mão daquele resultado. Interessantíssimo, interessantíssimo. Carlão, pode perguntar, manda ver aí. Você está assim. Estava no mudo, né? Então, assim, vamos pegar um embate aí atual, né? Liberalismo, neoliberalismo, Estado forte, Estado fraco. Existe verdade para isso? Ou é mais uma questão de escolha? Queremos um país de tal forma, então o Estado vai se fazer mais forte. Queremos o país de outra forma, então vamos aplicar o neoliberalismo. Sim, continua sendo questão de escolha, né? A questão é se a sociedade ela sabe o que ela está escolhendo. E aí que vem o aspecto persuasório, né? Que ele é muito importante. Então, vamos pegar o aspecto evolucionário da coisa. Em geral, as mudanças de comportamento social, elas decorrem como uma fração substantiva da população começa a pensar de determinada maneira e permite que aquele raciocínio se torne dominante, e aí ele pode se manifestar num governo ou pode se manifestar na resistência a um governo. Tá? Mas você precisa que uma fração substancial da população comece a desejar determinado caminho. Consciente, inconsciente, baseado em ciência ou não, nós estamos vivendo um momento, né, de uma resistência tremenda a uma política de governo com base em algo que não precisa ser doutor em medicina, em biologia, para entender que é a infecção por parte de um vírus. E mesmo assim, vocês veem, tem ali uma resistência grande que nos levou. Eu pergunto a vocês imaginaram que o negócio ia desenrolar dessa maneira? É absolutamente imprevisível o que aconteceu. Eu venho errando desde 2016, porque a gente está num período de transformação de frações de pensamento da sociedade que estão ganhando, né, proeminência. Então, eu nunca precisei me preocupar com que muitos youtubers pensam, porque eles não estavam no poder. Então, eu tinha a bênção de poder me preocupar com a reflexão de gente estudada, gente que falava de coisas que sabia. De repente, essas pessoas chegaram ao poder. Eu preciso agora saber o que elas pensam. Ah, é porque é genial, é brilhante? Não, mas porque elas têm poder. E esse é um drama nas ciências sociais. Quem está no poder automaticamente se torna relevante. Intelectualmente. Esse é o problema. E aí o que acontece? Você precisa entender, e esse é o grande desafio nosso, como que o bolsonarismo conseguiu tomar as mentes dessa forma, inclusive de pessoas que antes pareciam estar do lado da ciência. E que eu, no início da pandemia, eu falei, não, agora a ciência vai dominar,
porque jamais a sociedade vai deixar o número de mortes empilhar dessa maneira e vai fazer alguma coisa. Eu tenho amigos, são doutores, que negam a ciência. Negam a ciência, na cara dura, por uma questão política, por uma questão tribal, né, de identificação com determinado movimento político. Então, isso faz com que a análise da economia, que vinha numa estabilidade razoável até a crise de 2008, e a gente pode entrar nela daqui a pouco, tanto que é o período pós-87, mais ou menos, até mais ou menos 2008, que é chamado de grande moderação. Os economistas decretaram o fim do ciclo econômico, gente. Acabou o ciclo econômico, porque a gente já sabe o que tem que fazer, colocar o banqueiro central, eu não estou brincando, isso aqui é artigo científico de prêmio Nobel, Banco Central conservador, tem que ser um banqueiro central conservador, que ele tem que tirar o álcool às 11 horas da noite da festa. Esse é o papel do banqueiro central. Quando as pessoas começam a ficar muito alegres, ele vai lá e tira o álcool, ou seja, um trabalho difícil, porque ele tem que tirar o crédito bem na hora que as pessoas estão começando a ficar mais confiantes para evitar que haja um excesso de crédito na economia, investido em projetos que não podem dar certo, e aí depois esses projetos começam a dar errado e as pessoas não têm como devolver o dinheiro para o banco. E aí você tem uma crise financeira. Então o papel do banqueiro central é estar ali olhando, ele tem que ser o cara chato, né? Ali da festa. Então tem teoria disso. E aí fala, acabou, é só você fazer uma boa gestão da política econômica, deixar a taxa de juros no lugar, as finanças do Estado equilibradas, e o mercado faz o resto, ele vai inovar, ele vai selecionar qual a melhor maneira de investir em determinada tecnologia, ele vai fazer tudo sozinho. Pois é, eles só esqueceram de aplicar isso para o mercado financeiro. Aí o que o mercado financeiro fez? Começou a inovar. Inovou além da conta, usando dinheiro que não tinha, gerou essa crise monumental lá em 2008. Aí, crise, para. A profissão do economista entra em xeque. A rainha britânica chega para o seu conselho de economistas e fala assim, como é que ninguém previu isso aqui? Vocês falando que a gente estava num período de moderação, estava tudo lindo, maravilhoso, a economia nunca tinha visto taxas de crescimento com tamanha estabilidade, inflação baixinha, como que ninguém previu? E essa fala dela se tornou uma marca da crise da economia como uma ciência determinista, né, nesse sentido de poder dizer algo. Então a gente entra num processo em que tudo o que a gente sabia até 2007 começa a ser desmontado a olhos vistos, assim. O Banco Central americano jogou mais de 5 trilhões de dólares na economia, dinheiro vivo. E não tem inflação por 12 anos. Está tendo agora por conta dessa crise. Desculpa, Rodolfo. Imprimiu dinheiro, literalmente. Não, então, esse é o ponto, esse é o ponto, não é imprimir dinheiro, sabe por quê? Porque é tudo eletrônico. Porque é tudo eletrônico, é. E esse ponto é muito legal, assim, porque como eu estudo teoria monetária há muito tempo, eu sempre falo emitir dinheiro, né? E as pessoas, roda a maquininha. Não, gente, é apertar um botão. Mas já faz assim, já faz 20 anos que é assim. Só que você vê, eu dou muita aula em pós-graduação, já dei muita aula em especialização, e sempre que eu converso com empresários, pessoal da área corporativa, eles acham que tem ouro no subsolo do Banco Central ainda. Porque para eles é inadmissível como que o dinheiro pode ter um valor sem estar associado a nenhum lastro físico. Só que isso foi desmontado em 1971. Faz 40 anos que o Nixon desvalorizou o câmbio lá nos Estados Unidos e falou assim, gente, ele muda a relação do ouro com o dólar, e em 73 ele fala, esquece isso, agora vocês têm que confiar no Banco Central americano. Ou seja, em 2023 a gente vai completar 40 anos que não tem mais padrão ouro-dólar. Só que você vê, as pessoas ainda têm na cabeça isso. Não à toa, o Bitcoin usa qual tipo de terminologia? Mineração. Eu tenho que minerar a moedinha, porque é coisa lá do século XVIII, XIX. Então, olha como esses elementos, né, cognitivos, eles persistem. E essas verdades que já deixaram de ser verdades faz muito tempo, né, há quem questione que elas eram verdades, inclusive durante o padrão ouro. Tá? Mas não quero entrar nisso, porque isso aqui atrapalha demais. Mas essas verdades, elas persistem na cabeça das pessoas. Então, quando o Banco Central jogou 5 trilhões de dólares na economia, você liga num youtuber de finanças aqui, ele fala, gente, hiperinflação, vai dar errado isso aqui. Porque ele está com a cabeça lá atrás.
As coisas mudaram radicalmente. André, só um detalhe dentro disso que você falou, tem uma coisa interessante, né? É que nós temos talvez isso seja inerente do ser humano, né? A gente tem uma necessidade, né? Uma necessidade de nos apegarmos a verdades. Eu acho que esse é o ponto. A gente tem que se apegar a uma verdade, porque supostamente essa suposta também verdade, ela vai nos trazer uma sensação de segurança. Eu acho que tem um elemento desse tipo, e bem interessante isso que você falou, né? Então, por exemplo, tudo isso que você falou, que nem eu ouvi, né? É interessante porque eu acompanho vocês, o Paulo, o Elias, o Wallace, tal, acho muito legal o trabalho que vocês fazem, e eu conversei com alguns amigos baseados no que eu ouvi de vocês, que eu entendo um pouco e tal. Falei, não, a questão de imprimir dinheiro, né, dessa maneira, né, colocar dinheiro no mercado, dar crédito para os comerciantes aí por conta da pandemia, o auxílio emergencial. E aí um monte de gente falou para mim isso, um monte de gente, assim, umas 20 pessoas. Não, mas colocar dinheiro na economia, isso vai gerar um surto inflacionário, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então, por exemplo, as pessoas estão apegadas a uma ideia de que, entre aspas, né, dentro disso que você falou, se você imprimir dinheiro e jogar na economia, isso vai virar uma inflação galopante, né? Então, esse apego que a gente tem a ideias, quer dizer, olhando do ponto de vista científico, isso é uma espécie de ortodoxia, né? Então, você citou algumas vezes a física, então aquela ortodoxia, né, de quando você adquire o conhecimento, você se apega àquelas teorias que estão dando certo, né, que são bem-sucedidas, e aí você vira você de repente era um inovador, né, que é o caso específico de Albert Einstein, e depois ele virou um ortodoxo acadêmico, né? Então, percebe a questão da contradição? A conversa está muito legal, eu queria te perguntar uma coisa, né, sobre essa questão... Posso só comentar esse ponto da verdade? Eu prometo ser rápido. Eu acho que as pessoas querem ordem. Elas querem estabilidade, elas querem poder saber como se governar no mundo. Então, se eu chegar para você e falar assim, você me pergunta, André, o que eu devo fazer? Eu falo, olha, veja, é muito complexo. Eu não estou te ajudando. Certo? Agora, se eu te dou 1 milhão de opções, tanto que eles brincam que é o economista com duas mãos, porque em inglês é on the one hand, on the other hand. Né? E aí os governantes falam, eu quero um economista com uma mão só, que me diga o que fazer. E eu acho que existe uma demanda por parte das pessoas de ter alguém que diga o que fazer, que elimine o drama da sua liberdade de escolha, com base num conhecimento que ela não acessa. Então, toda semana eu tenho que dizer para várias pessoas que eu não sei para onde vai a taxa de câmbio, porque elas querem saber. Elas querem que eu diga, vai estar 5,60, vai estar 4,80 no fim do ano. E essa demanda por ordem, que a física faz tão bem, que a química faz tão bem, isso é uma tabela periódica. Tenta encontrar uma tabela periódica em economia. Né? Você não consegue esse nível de estabilidade. Então, quando nas ciências sociais você tem esse problema, as pessoas, elas acabam, eu acho que adotando esse padrão de estabilidade do conhecimento por uma necessidade prática, de poder dizer algo sobre a realidade, poder conversar com as pessoas, porque senão tudo fica, né? E aí eu uso o exemplo OMS nessa pandemia. A OMS decidiu ser científica na pandemia, quando ela precisava ter atuado como órgão de política pública. Né? Então ela chegava assim, não, descobrimos tal coisa, e ia lá fazer a atualização, quase como se estivesse num seminário, né, num congresso. Aí o mundo inteiro, não, então agora foi assim. Aí ela, não, saíram mais dados, agora nós atualizamos o conhecimento. O que os autocratas fizeram? Tem dúvida. Eles estão atualizando, ou seja, eles não sabem. Se eles não sabem, eu posso impor a minha ordem de maneira retórica sobre esse universo e eu vou ter quem vai me seguir. E aqui veio todo o drama, né, da queda, da decadência dos experts, porque os experts tentavam explicar e a realidade ia né, evoluindo, e ele falava, então, o que a gente sabia até aqui não é mais. E eu acho que isso levou, de fato, a uma perda de credibilidade da parte dos experts, da academia. Eu acho que a ciência ainda tem muita credibilidade, não é à toa que os autocratas tentam usar a credibilidade da ciência para avalizar suas falas. Mas eu acho que os acadêmicos em si perderam um pouco de credibilidade por isso, por não conseguir oferecer uma ordem estável
para as pessoas num mundo em frenética mudança. Falei que ia ser rápido, não fui, desculpa. Prazo, né? Curto prazo. Detalhe, a curto prazo. Não, o que eu ia perguntar, numa conversa muito legal, eu ia perguntar sobre essa questão da, né, assim, então você explicou muito bem para a gente que a economia, ela de fato, ela é muito complexa e existe uma dificuldade de encaixar ela, por exemplo, né, se aproximar das ciências naturais, possivelmente, talvez mais próxima das ciências humanas, mas aí, assim, então existe toda essa discussão, né, Estado-mercado, né, então é melhor o quê? É melhor você ter um Estado forte, intervencionista, ou você ter, por exemplo, o mercado livre, né? Assim, qual seria a melhor configuração? Eu tenho uma opinião pessoal sobre isso, mas eu gostaria de perguntar para você. Então, não é à toa que nas últimas décadas viram um florescimento das disciplinas históricas em economia. Então, eu acho que ainda tem uma certa controvérsia na história do pensamento econômico, se houve o que eles chamam de uma virada empírica ali nos anos 70. Tá? Tem muita gente que alega que sim, outras pessoas que não, mas, enfim, existe essa hipótese de que a economia se tornou muito mais empírica a partir do final ali dos anos 70. Eu acho que isso jogou sobre a economia a necessidade imperiosa de voltar para a história. Então, hoje, você vê os grandes economistas de renome, eles falam em história. Isso não significa que eles falam em história do jeito que historiadores o fariam. Inclusive, essa é um avanço imperialista da economia sobre a história, que é pegar um quadro analítico de cunho neoclássico tal, e jogar sobre a história, que é essa abordagem neo-institucionalista, do Acemoglu, do Douglas North, tal, tentam fazer, né, e fazem com um poder retórico tremendo, tá, de mostrar que os experimentos passados podem providenciar informações sobre o que fazer no presente. Então, quando você pega um livro como Por que as Nações Fracassam, né, Why Nations Fail, do Acemoglu e do Robinson, que possivelmente vão ganhar o Nobel daqui a pouco, eles voltam na história e dizem assim: um país que partilha de praticamente todos os aspectos com outro país, são muito parecidos etnicamente, a composição, a estrutura produtiva, muito parecido. Naquele momento, no século XVII, um país fez uma mudança institucional, aplicou a democracia liberal. Esse país, que teve essa pequena mudança, cresceu de maneira persistente nos próximos 2 séculos. Logo, instituições democráticas são superiores a instituições extrativistas da parte de elites oligárquicas e tal. Entendeu? Então, você volta lá atrás e tenta colher informações, colher aprendizados da história, porém, isso submete a história a um determinado método científico, entre aspas, que é julgado como científico. Tá? Então, eu peguei esse exemplo para vocês entenderem. Agora eu vou mostrar o paroxismo desse exemplo. Saiu na revista de maior prestígio na economia, American Economic Review, um artigo que mostra que a propensão vernacular ao futuro ou ao presente, ou seja, tem idiomas que a própria conjugação verbal é mais propensa ao futuro e outras que são mais propensas ao presente. Tá? Aí tem todos os métodos, semiótica que o pessoal utiliza para fazer a classificação dos diferentes idiomas. O que eles notaram? Que os países cujos idiomas são mais orientados para o futuro têm a maior capacidade de esperar. Logo, tem maior taxa de poupança. E por ter maior taxa de poupança, acabam gozando de crescimento econômico maior, porque poupança, nessa visão, é recurso que você pode investir em coisas novas. Tudo bem? E lindo o artigo, uma historinha, uma narrativa bonitinha. E eu ouvi de vários economistas de renome falando assim, olha, eu não sei se isso é muito sólido, mas a história é boa.
A história é boa. Então vejam como a importância da narrativa, da motivação, do experimento, como o economista gosta de falar. Né? Então eu fiz um experimento, eu peguei países muito próximos, com traços muito iguais, parece que você está ali num experimento de um medicamento, né? Um teste de uma das vacinas ali. É algo que eles tentam se aproximar para poder dizer que algo teve aquele efeito. Volta lá no que eu falei sobre os economistas que estavam buscando se aproximar da física lá no século XIX. É muito similar, só que agora adotando os padrões da biologia. Entendeu? Então, existe uma humildade de saber que a verdade pode ser mais provisória, isso eu acho que é um avanço, mas eu acho que o velho método de tentar recortar o ambiente social em algo que caiba no espaço de um experimento mental, pode levar a gente a acreditar em coisas que não têm eficácia. E aí eu termino aqui explicando o porquê da relação Estado e mercado. Essa alegoria que é criada diz o quê? Que não importa se o Estado é grande ou pequeno, o que importa é a qualidade das instituições. O que os dados mostram? Que você mede o Estado de uma maneira, que é o quê? Participação no PIB. Qual que é o problema com essa análise? Você diria hoje que o Estado chinês é grande ou pequeno dentro da economia chinesa? Por este dado, mergulha, a partir dos anos 80. Mergulha. Só que será que a participação do Estado na economia se faz apenas por meio do gasto que ele tem sobre a economia? Ou, por exemplo, por um mecanismo institucional, como ter ações em praticamente todas as empresas, como ter pessoas do Partido Comunista trabalhando nos conselhos de administração das empresas? Isso não sai no PIB, a empresa é privada, mas ela tem um membro do partido lá, ou sei lá quantos membros do partido lá dentro. Então, note que é uma mudança institucional, é qualitativa, ela não aparece nos dados. E aí eu publiquei recentemente uma discussão entre o Samuel Bowles, que é um economista marxista, evolucionário, um cara genial, com o Milton Friedman e o Gary Becker. Né? Até fiquei lá fazendo as legendas para o pessoal ver. E o argumento dele é exatamente esse. Você tem mudanças qualitativas que não aparecem nos dados. E aí o Friedman e o Gary Becker, que é outro prêmio Nobel, falam assim, não, mas se você volta nos Estados Unidos no século XIX, que você está falando que foi super importante para a industrialização do país, a participação no PIB era menos de 10%. Mas e a participação em qualitativa? E o fato de aqueles 10% turbinarem as ferrovias, turbinarem, né, tudo aquilo que se conhece por inovação dentro do século XIX. Ah, não, mas a participação é muito pequena. Então, veja que mesmo quando você faz esse esforço, aquele esquema analítico está ali. Por isso que ele consegue falar alguma coisa sobre Estado e mercado, e aí ele já não diz assim, não, o Estado tem que ser pequeno. Não, o Estado tem que ser bom. Curiosamente, quando chega aqui nós outros, na periferia, o Estado bom é como? É sempre pequeno. Mas eles não estão falando que o Estado aqui tem que ser pequeno. Isso é coisa dos nossos economistas locais que pegam essa teoria e falam, não, aqui o Estado não pode ser grande porque tem muito patrimonialismo, aí vira cabide de emprego, a gente não consegue organizar, então a gente tem que criar uma economia de barraquinha de limonada, uma economia de bolo de rolo, uma economia de uberizada, porque são todos pequenos proprietários, pequenos produtores, que não existiam nem na época do Adam Smith, quando ele ainda achava que aquela podia ser o caminho da Inglaterra. Vai ver a Revolução Industrial e que essas grandes corporações que engoliram, né, os pequenos proprietários. Então, finalmente, desculpa, vocês me fazem questões muito interessantes que ninguém me faz. Não, André, mas é isso que a gente quer mesmo, a gente quer que você fale. Fica tranquilo. Então, por isso, tem essa relação de Estado e mercado que acaba gerando uma hierarquia. Então, os países do norte, porque eles têm instituições melhores, eles têm controle político, controle social mais forte, então eles podem se permitir, por exemplo, fazer um plano Biden. Mas não trocam, né? Você viu que ele meteu lá 6 trilhões de dólares na economia, o pessoal, vai ter inflação, a inflação já está comendo solta, não sei o quê, vai ter que esperar aí. Não. E o Biden falou, não, eu estou aqui para mudar paradigma. Eu vou jogar esse dinheiro na economia, só que eu não vou jogar em Wall Street, eu vou jogar no povo. Eu não vou dar o dinheiro para o Warren Buffett comprar ações da empresa que vai fazer a rodovia. A empresa estatal vai fazer a rodovia. É o dinheiro da empresa estatal. Não vai ter dinheiro que o Banco Central Americano deu para Wall Street.
E o Wall Street ficou pé da vida, porque eles não têm onde jogar dinheiro, porque a taxa de juros está negativa, né, quando você coloca a inflação, e aí o sonho deles era o quê? Era jogar dinheiro. Imagina nessas debêntures, que são títulos quase como ações, né, é um empréstimo de longo prazo que você faz, para um projeto de infraestrutura, na retomada da economia, ou seja, lucro garantido. Biden falou, aqui quem vai fazer é o Estado. Aí o economista brasileiro olha isso e fala assim, não, mas lá pode, porque as instituições deles são boas. Aqui a gente não pode, então assim, vende Petrobras, vende Eletrobras, sai vendendo, porque aqui, gente, olha, o mercado tem que disciplinar, porque os nossos políticos são muito ruins. E o nosso povo é muito consumista, o nosso povo quer se endividar, então assim, tem que ter alguém segurando as pontas. Por isso, teto de gastos, essas regras tecnocráticas que contornam a democracia. Porque se acredita que o povo não vai saber, né, deliberar sobre qual é um bom orçamento para colocar o povo no orçamento. Né? E a Alemanha também, né, André? O Estado injetou não sei quanto aí. A Alemanha, a Coreia criou 1 milhão de empregos públicos durante a pandemia. O governo foi lá e falou assim, eu vou empregar esse povo. Eu não vou deixar as pessoas em casa sem qualquer fonte de sustento. Porque sabe o que acontece? Elas saem e elas vão pegar o vírus. E aí vai ficar mais difícil de segurar a situação. Aí tem uma inflação lá? Tem. Mas daqui a pouco passa, porque é aquela coisa, né? Teve tanta coisa que ocorreu simultaneamente, que você chega a falar, não, foi isso. Sabe quando a pessoa come 5 quilos de comida, aí ela fala, putz, mas foi a azeitona que me fez mal? Você fala assim, mas vai saber o que te fez mal? Você colocou tanta coisa ao mesmo tempo. Na medicina, né, se evita dar muito remédio ao mesmo tempo, quando você quer identificar o que é o problema. Porque senão você não sabe o que está, né, atuando ali. Agora, na economia, chega aqui os caras querem fazer isso. Não, mete teto de gasto, faz reforma trabalhista. Não funcionou, continua fazendo. Me lembra um pouco aquela prática da sangria, né, de lá do século XVIII, XIX, metia lá o sanguessuga na pessoa, deixava a pessoa sangrando. Porque era sangue ruim, vai tirando, uma hora o corpo volta. Né, e quanto tempo demorou para a gente superar, né, esse método de cura? E eu acho que aqui, muitas vezes, a gente pratica a mesma coisa por uma incapacidade das nossas elites intelectuais, principalmente, em confiar na política, em fazer o trabalho de ir lá e tentar melhorar a política de uma maneira substancial. Não porque eles não querem, eu acho que todo mundo é muito bem intencionado, principalmente com o seu próprio bolso, mas também tem alguma intenção, acho que boa, em melhorar o bem coletivo. O que nos diferencia é o caminho, né? Eu acho que o brasileiro tem que melhorar a qualidade do seu Estado. Tem que fazer com que o Estado trabalhe para a sociedade. Independentemente se tem patrimonialismo, corrupção ou não, porque isso tem em todo lugar. Por que a Suécia conseguiu fazer o Estado deles trabalhar para eles e a gente não? Só porque eles são loiros de olhos azuis? A gente nunca explodiu nenhuma cidade, eles já. Então, sei lá, né? Quanto que eles estão além da gente moralmente. Eu acho que é uma questão de construção institucional. Porque... acredito eu, né, André, e aí você me diga se eu estiver falando besteira, que historicamente os países se desenvolvem com injeção do Estado, né? Lógico, o Estado tem que garantir o desenvolvimento, né? A empresa privada não vai garantir o desenvolvimento. Pega qualquer grande império. Vê se foi fruto, né, de grandes empresários, aventureiros, descobrindo coisas. Você pega os grandes conhecimentos que foram desenvolvidos no Renascimento, em geral, você tinha famílias tão ricas que elas eram equivalentes a estados. Né? Se você pega ali a figura dos, agora me fugiu o nome deles, de Florença, né, que são os grandes, os Medici, né? Eles eram literalmente um estado. E eles iam lá e financiavam Michelangelo, né? O coitado do Maquiavel, né? Foi funcionário público durante muito tempo. Né? Você pega figuras da estatura do Da Vinci, eles eram financiados por Estado, ainda que os estados fossem cidades-estado. Qual que era o grande elemento produtor de ciência escolástica? A igreja, que era o maior estado que podia ter, né? Ela tinha ali um espaço territorial, político. Então, todos os grandes desenvolvimentos, eles vêm do Estado. E não é à toa. Por que é isso? Porque você está usando o coletivo. É uma... Eu vou chamar de ilusão para ser comedido, mas é ilusão acreditar que você consegue particionar o bem coletivo em pedacinhos privados
e que esses pedacinhos privados concorrendo vão necessariamente gerar o melhor resultado. Podem gerar. Podem. É uma possibilidade que a concorrência privada possa gerar melhores resultados. Mas não significa que deva ser aplicado a tudo. A tudo. E não é. E por isso que nesse vídeo que eu divulguei, do Samuel Boulos com Friedman, ele fala assim, isso aí que você está falando não ocorreu em nenhum lugar e nem poderia ocorrer, porque é a força da coletividade que faz acontecer. E aí a ideia do livre mercado é que você pode, por meio da concorrência, selecionar aqueles que vão enfrentar o desconhecido, selecionar de antemão aqueles que necessariamente vão acertar frente ao desconhecido. O que me parece ser uma crueldade com o inovador. Então, você volta na década de 40 e 50, você tinha um inventor, né? Tanto que a gente vê do século XVI, XV para cá, você tem os inventores, a figura dos gênios. Fala o nome de um inventor aí para mim hoje. Inventor, cara que inventa. Você não vê, por quê? Olha, acho que nenhum. Corporações gigantes. Agora, por que é o sonho trabalhar no Google, que é uma corporação monumental, com estatuto, com regra, briga de poder, tudo. Isso é super lindo. Agora, você tem um Estado que funciona com estatuto, com regras, com dinâmica... Ah, não, aí não pode. Ah, não, porque é o dinheiro do povo. E o dinheiro que a gente paga para o Google não é do povo? Ah, não, o Google não me cobra imposto. Será? Quando você tem que clicar ali, aceita os termos, as condições. Isso não é um imposto, porque você está dando riqueza para ele, que se chama informação, chama seus dados, sem ganhar nada em troca. Ah, não, ele me dá o serviço. Não, ele te dá um pedaço do serviço. Né? 15 gigabytes no Google para você usar. Ele depois tem que comprar armazenamento. E você dá todos os seus dados para ele, que hoje são considerados riqueza. Então, eu não estou dizendo que eles são equivalentes, tá, gente? Eu só estou dizendo que existe uma repulsa a um determinado tipo de organização, sem perceber que a gente está caindo nos braços de organizações tão ou mais poderosas, achando que a gente está indo no livre, na liberdade. Se eu chegar no Facebook e começar a xingar as pessoas, o que vai acontecer? Eu vou ser banido daquele país virtual, porque ele é um país virtual com 3 bilhões de pessoas, é o maior país do mundo. Tem regras de funcionamento, eles sacam tua conta, você não sabe o que aconteceu, como tirar teu passaporte. Ah, mas não, mas ali tudo bem. Não, não é tudo bem, por isso que tem toda essa onda de tentar entender essas organizações em termos mais atualizados. E por isso que esse antagonismo Estado-mercado, aos poucos está deixando de existir, mas como eu mostrei para vocês, a maneira como essa relação é vista no hemisfério norte é muito diferente de como ela é vista no hemisfério sul. Sim. Só um comentário, André, mas o Facebook é mais ou menos, né? Tem gente que conta mentira no Facebook há alguns anos aí, nunca foi banido, né? Continua lá, fazendo as besteiras, né? Então, aí eu te pergunto, que regra que rege essa autocracia? Pois é. Quem são as pessoas que decidem? Qual é o tribunal? Para quem que você recorre? Mas por que a gente tolera uma autocracia organizacional como aquela, e aí olha para a China e fala, ah, não, mas não é uma democracia do jeito que eu quero? Não estou dizendo que seja, mas é algo que deve ser repelido do jeito que é feito tão rapidamente? Ou será que o fato de que os alemães, prestem bem atenção, quem assistiu esse episódio do Conexão Xangai não vai ter novidade. Os alemães, no Terceiro Reich, foram estudar a legislação americana de tratamento do Jim Crow, tratamento dos negros no sul americano, para informar o que eles iam fazer com os judeus. Os nazistas acharam que os americanos tinham levado longe demais, que eles não fariam aquilo com os judeus. Os nazistas. E a preocupação dos nazistas era: como que os Estados Unidos conseguiu lograr esse nível de prestígio fazendo isso com a sua própria população? Aí você diz assim, é a maior democracia do mundo. Certamente rege o Estado de Direito. Você sabe, você tem o juiz, você tem os seus legisladores, existem regras estáveis. Mas será que Estado de Direito é condição necessária para você ter uma democracia, ou a condição necessária é você ter um estado de bem-estar coletivo? E aqui é a diferença.
Porque enquanto você tiver só Estado de Direito, você pode dizer que aquilo é uma democracia. Que é isso que os anarco-liberais, eles pregam. Regra do jogo. E não tira a riqueza das pessoas que foi acumulada, porque é o mérito delas. Não, vamos repartir riqueza. Não, aí é excesso de democracia. O Friedman falava, democracia política é péssima. Péssima. Ela tira a liberdade individual de gozar da herança dos meus pais. Né? É algo assim que hoje, obviamente, está sendo fortemente questionado. Mas veja como os conceitos eles são utilizados de forma persuasória. Tá? Não tem um negócio, o que é democracia? As coisas vão mudando com o tempo. Né? Antes, democracia era votar a cada 4 anos. Hoje é a mulher ter direito de não ser espancada pelo marido. Lei Maria da Penha. E olhe lá, né? E vocês veem como caminha vagamente. Sim. Não, mas é interessante, André, eu acho que você puxou também um aspecto bem interessante, que os conceitos eles vão sendo mudados, mas aí eu acho que tem um aspecto, né? Por exemplo, o conceito legal, né? O conceito evoluir, né? Como esse exemplo que você deu, por exemplo, da Lei Maria da Penha. Mas, por outro lado, também eu vejo uma mudança que também ocorre de uma maneira que você distorce o conceito. Né? Então, por exemplo, é isso que você também colocou no aspecto da democracia. Então, se democracia é uma democracia de fato muito boa, é quando eu posso exatamente gozar de toda a herança que eu recebi sem o Estado meter a mão no meu bolso. Né? Então, a gente vê que isso é uma distorção. E isso que você colocou do exemplo do nazista é do livro Casta. Do Silvio Almeida, né? Não, esse é do... Não lembro. Pode ser. Agora não lembro qual foi o episódio, mas é do livro Casta, da Isabel Wilkerson, que eu chego a mencionar. É um livro fantástico. Assim. Mas veja esse ponto, e aí eu, infelizmente, vou ter que sair, que eu tenho outra palestra. O Adam Smith, quem quiser ler um livro da Elizabeth Anderson, chama Private Governments, Governos Privados. Esse livro, assim, me chacoalhou recentemente. Ela mostra que a visão de livre mercado, que vigorava ali no século XVII, depois da Revolução Gloriosa, né, quando começa a emergir o iluminismo, os igualitaristas, né, eles eram livre mercadistas. Eles achavam que o livre mercado ia produzir, via concorrência, a eliminação dessa acumulação de riqueza nessa classe nobiliárquica associada, né, às monarquias, por meio da meritocracia. Só que eles imaginaram uma sociedade de pequenos produtores, pequenas famílias que se autoempregavam, mas conseguiam obter o fruto do seu trabalho. Por isso que o Adam Smith ele não fala assim, não, é da Siemens e da Bayer que você espera o sustento. Não, ele fala, é do padeiro, do cervejeiro, que é tudo pequena unidade produtiva. Só que quando vem a Revolução Industrial, muda a forma de organização, porque o pessoal percebe, eu colocar 10 pessoas numa firma, produzo muito mais do que cada um produzir muito bem ali. Isso está no Adam Smith, né? Está no capítulo 4 da Riqueza das Nações. Só que as organizações vão criando camadas de sofisticação que eram absolutamente imprevisíveis. E esses caras, lá no século XVII e XVIII, sabe por que eles achavam que o mercado era bom? Porque ele eliminava a opulência dos ricos e impedia a acumulação de riqueza. Porque eles entendiam que a acumulação de riqueza causava imperfeições morais. Os ricos ficavam menos cuidadosos com o próximo. O Adam Smith tem um livro de 1000 páginas chamado Teoria dos Sentimentos Morais, que é sobre o cimento que une a sociabilidade. Ele falava, não pode ter muita riqueza acumulada. Isso está na Riqueza das Nações, capítulo 8. O país que é justo é aquele que cuida daquele que produz o sustento da população, que é o trabalhador. As pessoas não sabem, mas o Adam Smith é um dos fundadores do Partido Trabalhista Escocês. Partido Trabalhista Escocês. Então, note como a visão desse pessoal de livre mercado lá atrás tinha essa concepção de democracia. E aí, com o tempo, as mudanças tecnológicas vão também, por meio da participação desses grupos de interesse, que vão se tornando poderosos, que o Marx deu o nome de burguesia, alterando a maneira como a gente lê os conceitos. Por isso que as ciências sociais são tão importantes. As pessoas, não, é bom ter engenheiro. Não, mas você tem que ter economista, tem que ter cientista social, historiador, sociólogo, porque as regras vão mudando, os conceitos vão mudando,
E a gente acha que história é sempre a mesma, que sociologia é sempre a mesma, que economia é sempre a mesma. E não é. Você precisa de gente captando a mudança para poder chamar a atenção da sociedade. Ó, a gente está indo para um caminho que daqui a pouco não tem volta. E não à toa, muitos economistas que hoje estão arrependidos fizeram campanha contra o PT em 2018. Porque eles acharam que um professor universitário seria uma maior ameaça à democracia por conta de aspectos econômicos. Por uma visão de economia, eles jogaram isso para um voto, para uma decisão política. E deu onde deu. Então, notem que essa evolução da ciência ela é constante. E eu acho que nas ciências sociais, talvez o ritmo, né, seja um pouco mais acelerado do que nas outras. André, eu sei que né, estamos super apressados aí, você falou que precisa sair já já, então eu vou fazer uma pergunta rapidinho, né? Então, como que a economia vê o investimento em ciência básica? Né? Como o quê? Desculpa? Como a economia vê o investimento em ciência básica, né? A economia, que eu digo, a economia que rege o, né, dinheiro, né, basicamente, né, o pessoal. Não, acho que é indisputável, indiscutível, vê como muito importante. Uhum. Acho que isso não tem qualquer discordância. Talvez, assim, na escola austríaca, que é o pessoal que é mais pró-mercado, eles achem que isso possa deixar na mão das empresas, mas a própria história mostra que isso nunca foi feito. Mas, em geral, mesmo o mainstream aceita o investimento em ciência básica como sendo de altíssimo retorno social. O André, será que o nosso ministro atual da economia, ele tem esse pensamento também? Eu acho que tem. O problema ali não é isso, não é a escala de valores. O problema é a visão dogmática fiscal, que você tem que equilibrar as contas públicas em cada ano e doa quem doer. Eu acho que o problema do teto é esse, né? Como você está lidando com finanças federais, em geral isso é mais difícil para as pessoas entenderem, você tem muita flexibilidade. E aí, na visão do teto de gastos, você tem que impor esse limite para disciplinar as pessoas, porque eles acham que, assim, coloca todo mundo dentro de uma sala e deixa as pessoas se resolverem. Só que eles não sabem que vai ter gente que vai sair morta de lá. Porque os poderosos, eles não vão deixar os menores ter acesso. Então, o problema todo é você colocar a democracia sujeita ao equilíbrio fiscal em um ano. Aí eles vão dizer, não, porque é a trajetória que importa. Sim, mas você está colocando um teto que vai comprimindo a despesa a cada ano, porque o objetivo é comprimir a despesa. E comprimir por uma mesma regra para todo mundo. Então, nesse ponto, é que eu acho que ainda que eles intelectualmente vejam a importância de gasto em saúde, em educação, em ciência básica, a prioridade acaba sendo o ajuste macro. Entendeu? Porque a briga qualquer, políticos resolvam. E vocês sabem, né? Você deixar para o político resolver, ele vai preferir comprar trator, vai preferir comprar merenda podre do que pagar para o Instituto Butantan desenvolver uma vacina para algo que nem existe ainda. Ou para uma doença que afeta 2.000 pessoas. Ele não vai fazer isso porque não tem retorno eleitoral imediato. Então, o grande erro não é a avaliação intelectual, é como você prioriza o orçamento de uma maneira a dizer assim, tudo bem, nós vamos ter um certo desequilíbrio fiscal, mas eu não abro mão de financiar o ciência e tecnologia, eu não abro mão de financiar a educação, eu não abro mão de financiar a saúde. E vou apertar o pessoal dessas áreas para usar bem, mas eu não abro mão, vai ter orçamento para eles. E não é isso que a gente está vendo. O que a gente está vendo é dar muito dinheiro para militar encostado, que não faz muita coisa há muito tempo. As nossas Forças Armadas são um ativo fundamental da nossa nação, uma riqueza que nós temos, e elas estão, né, sendo rapidamente tornadas obsoletas por uma visão míope de Forças Armadas, que é só sustentar o golpe, que é só proteger o presidente nos seus anseios, quando as Forças Armadas deveriam estar olhando para o futuro, em proteger as nossas reservas naturais, proteger a nossa Amazônia, proteger as nossas fronteiras, porque virão as invasões, gente. Isso aqui não é brincadeira. Petróleo já ocorreu, de uma maneira indireta. A Petrobras já foi destruída, né, por um jogo geopolítico. Não é teoria da conspiração, não. É lucro, é a lógica do capital, é isso. E acreditem, qual que é o recurso natural de maior valor agora? É a água. E a gente tem 2 aquíferos gigantes. Então, assim,
não investir em forças armadas de maneira adequada, em tecnologia. Nosso supercomputador está parado, que faz todas as previsões do tempo, não tem dinheiro, para pensar. Mas o Bolsonaro hoje deu 3 bilhões a mais no orçamento secreto. Ou seja, o dinheiro acabou? Não. Ele só está sendo usado de uma maneira que é nociva, né, ao bem público. Pois é. André, você precisa sair mesmo, né? Eu preciso mesmo, já tá. Deveria, na verdade, estar lá. Então, André, assim, a última coisa que a gente sempre faz no canal, tá? E rapidinho mesmo, de sopetão. A gente queria que você recomendasse um livro, uma música, artista, banda, o que você quiser, e um filme, assim, que não necessariamente tem a ver com o assunto aqui. Tá. Um livro que eu vou recomendar, que me tocou muito nos últimos tempos, é esse aqui, que é A Sociedade Ingovernável. Tá? Uhum. E eu vou deixar por aqui, na próxima eu indico mais coisas. Eu teria que pensar um pouco mais para indicar algo bom, mas em termos de música eu vou deixar Chico Buarque, Apesar de Você, eu acho que é uma boa motivação para os tempos que a gente vive. Tá, mas obrigado de novo demais aí pelo convite, foi um bálsamo essa conversa, fazia tempo que a gente tinha discussão sobre coisas tão superiores assim. A gente que agradece, André, muito obrigado pelo teu tempo, pelo aceite do convite, e a gente faz uma parte 2 qualquer dia, que faltou um monte de perguntas. Com prazer, adorei vir aqui, parabéns pelo trabalho, fantástico. Obrigado, André, muito obrigado. Muito obrigado, assim, muita coisa para te perguntar ainda, faltou, mas a gente vai ter que fazer uma parte 2, Olha, fantástico o trabalho também que vocês fazem. Sim. E vamos difundir ciência, né? Vamos discutir em alto nível, né? Eu acho que isso é fundamental. Muito obrigado. Depois eu vou ter que pedir uma foto sua, essas coisas. Vou ter que pedir umas coisas suas para a gente fazer. Então, pessoal, obrigado. Sigam, curtam, sigam o canal do André também, André Roncalha, que é excelente. Assistam o Conexão Xangai, que é ótimo. E tudo o que vocês já sabem, tá bom? Valeu, pessoal. Obrigado, André. Tchau, tchau. Tchau. Vou correr lá, pessoal.